Olá, povo querido. Meu nome é Marcos Ferreira. Eu sou professor de música do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Esse encontro de hoje é continuidade da aula que tivemos sobre o fenômeno sonoro e as maneiras de estudar esse fenômeno sonoro, ou seja, as propriedades do som, as qualidades do som, né, os parâmetros do som. E hoje nós vamos tratar especificamente sobre altura, né? A altura do som, a altura é a localização do som. Ou seja, numa visão macro, a altura define em que região específica do universo sonoro aquele som foi gerado. Um exemplo que a gente pode ver aqui no teclado. Se eu dividir o teclado em 3 partes, eu vou ter, né, o som grave, um som médio e um som agudo. Então, dividindo em 3 partes, a gente tem aí uma dimensão do que seriam 3 localizações diferenciadas para localizar esse som no universo sonoro. Numa visão mais pormenorizada, a gente pode chegar à tonalidade da música ou ainda as notas ou a nota que contribuíram para a criação daquela música. Por exemplo, né, eu estou aqui na nota Sol, é o Sol 3 do universo sonoro. Inclusive, a gente conhece muita gente que tem ouvido absoluto, pessoas que, quando escutam um som, localizam de pronto aonde aquele som está exatamente no universo sonoro. Ok? Nós temos aí agora uma definição de Aurélio que diz o seguinte: altura é propriedade de uma onda ou vibração sonora caracterizada pela frequência de vibração, né? Então, o que faz um som ficar agudo ou grave é a frequência do som. Quanto maior a frequência, mais agudo ou mais alto vai ser o som. Quanto menor a frequência, mais grave ou mais baixo vai ser o som. Ou seja, sons altos são sons agudos e sons baixos são sons graves, né? Então, veja bem, o mesmo autor define que alto é sinônimo de altura. Tem aí uma questão complicada para a gente pensar. Porque volta e meia a gente ouve alguém dizer assim: o som da televisão, do rádio, está muito alto, né? Mas a pessoa está se referindo a volume, a intensidade. Então, cuidado com essa expressão, porque tem um erro aí, né? Porque quando se fala em alto, a gente está falando de uma região aguda onde o som foi localizado, né? Então, na verdade, a altura faz referência ao sentido de dimensão vertical do corpo, né? Do ponto, do lugar, a distância, jamais a força, né? Cuida disso, tá? Alguns instrumentos não conseguem fazer variação das alturas, que são os instrumentos de percussão, tambor, caixa, tantã, chocalho, são instrumentos que têm alturas definidas, então eles não conseguem fazer uma variação de altura, tá? Veja bem, espero que tenha ficado bem claro que para haver diferença de altura a gente precisa se deslocar. Eu vou tocar uma música aqui que acho que vai dar um exemplo bem legal. Veja se vocês identificam. Essa é a melodia de Parabéns para Você. Só que não, né? Na verdade, as pessoas que têm uma percepção rítmica bem aguçada poderiam identificar que eu estava tocando Parabéns para Você simplesmente por conta das combinações, né, de tempo, né, as combinações rítmicas que eu fiz, né, que tem a ver com duração do som. Mas, né, para a melodia de Parabéns para Você acontecer, eu preciso sair. Veja que eu fiz a melodia toda numa nota só. Para haver variação, eu preciso sair, me deslocar de onde eu estou. Então, parabéns para você
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muito diferente de parabéns para você nessa data, percebe? Né? Então, veja aí que sair do lugar onde eu estou vai definindo alturas diferentes. Tom Jobim e Newton Mendonça fizeram uma composição que é quase como uma brincadeira, né, sobre essa questão da localização. Ele escreveu, né? Eis aqui este sambinha feito numa nota só, outras notas vão entrando, mas a base é uma só. Esta outra é a consequência do que acabo de dizer, como sou a consequência inevitável de você. Veja que ele começa e ele fica lá na mesma nota, né? Eis aqui este sambinha feito numa... Tá em cima da mesma nota, aí ele brinca de saindo do lugar e volta para o lugar, ok? Espero que tenha ficado claro. Então, um beijo, um cheiro e um queijo.